Eu quero continuar hoje a compartilhar com a igreja um pouco sobre família. Maio, habitualmente, nós realizamos aqui na igreja algumas mensagens que tratam sobre o tema família. Juntos em Família é o nome da nossa série esse mês. E Sami falou na primeira mensagem, pai, me ajuda. Olhando para aquele filho adolescente, jovem, que quer muito seguir nos caminhos de Deus, mas às vezes não encontra na pessoa dos seus pais o encorajamento, o estímulo, talvez o exemplo necessário para que aquele jovem siga nos caminhos que Deus tem para a vida dele. Semana passada, Daniel falou um pouquinho sobre a alma feminina e trouxe para nós uma reflexão a respeito desse universo que nós, os homens, achamos tão diferente, que é o universo feminino. E aí coube para mim hoje falar um pouquinho sobre a alma masculina, mas eu não vou falar nada sobre isso. Fique tranquilo, porque nós tivemos uma reunião com a liderança e percebemos que os homens estão bem, está tudo jóia com os homens, eles estão sendo bons pais, estão sendo bons maridos, não é nada disso. Estou brincando aqui. Na verdade, Deus colocou um outro enfoque no meu coração nas últimas semanas, e eu não pude fugir daquilo que Deus tem falado ao meu coração e quero compartilhar isso com vocês hoje. Talvez se a gente pudesse dar um título a essa mensagem de hoje, eu colocaria o título: Filho, onde você está? Filho, onde você está? Pode parecer estranho esse tipo de pergunta, porque parece que nós entendemos que então os pais não sabem onde o filho está. Mas não é um estar geográfico, onde ele está, se está dentro de casa ou fora de casa, na cidade que os pais moram, não, mas onde está de fato a alma do seu filho? Onde estão de fato os valores dos nossos filhos? Onde os nossos filhos estão em relação ao legado que nós pretendíamos passar para eles? E muitas vezes nós pensamos em alguns aspectos mais caricatos a respeito dessa relação de pais e filhos, né? Um filho criminoso, um filho que foi preso, um filho que é drogado, um filho que faz coisas terríveis. Mas talvez a gente não precise criar uma figura tão extremada para reconhecer que há uma distância que não é tão incomum entre nós, dos pais em relação aos filhos. E galera jovem, hoje eu vou falar um pouquinho dos pais, mas acredito que um dia vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Mas também existe algo que hoje de manhã orando, eu discerni que existe um distanciamento que os filhos provocam também em relação aos seus pais. Então, qualquer dia vai ter uma réplica, olhando da perspectiva dos filhos, tá bom? Mas assim, filhos são preciosos para a gente. E nós, quando Deus nos dá a bênção de sermos pais, para aqueles que já puderam experimentar isso, e isso nem todos experimentam isso, mas a maioria de nós experimenta o fato de sermos pais. Quando acontece a expressão no dicionário é parentalidade, a qualidade de termos filhos, né? Seja pais ou mães, mas eu não vou usar essa expressão que não se usa, né? Mas aí nasce aquela criancinha, a mãe vibra aos 9 meses, nós pais ficamos observando a vibração e concordamos com ela, embora a gente não sinta o que a mãe sente. Mas quando nós pegamos nos braços ou participamos do parto, olhando, observando o médico, algo diferente começa a acontecer com a gente. E aquele pequeno ser começa a se tornar o centro da nossa vida. A gente tem receio de fazer a coisa certa. Nós vimos aqui na nossa comunidade alguns pais que acham que seus filhos são de cristal e que ficam super protegendo seus filhos, achando que se ele cair e tropeçar pode acontecer uma coisa gravíssima. E a gente quer um pouco mais experientes assim, menos, né? A gente fica estressado e tal. Eu tinha medo de dirigir o meu carro logo que meu primeiro filho nasceu. Dado o sentimento de responsabilidade que eu senti, eu pensei, e se eu brecar com força, e se eu bater,
com o carro, e se acontecer alguma coisa, é uma responsabilidade tão grande sobre meu filho. E aí o medo vinha e eu venci isso. E eles vão crescendo, e primeiro dia de escola, alguns pais, eu diria mães, quase todas as mães, saem da escola chorando naquele primeiro dia, dizendo: o que vai acontecer com meu filho? E assim acontece com a nossa vida, a nossa dinâmica é assim. Eu me emocionei com meus filhos a primeira vez primeiro dia da faculdade, por exemplo, faz pouco tempo atrás. Puxa vida, meus filhos na faculdade. Nós que somos pais, sabemos quão precioso, quão caro, quanto é caro para nós termos um filho. E como a gente se alegra com o filho, ou como a gente pode se desesperar com o filho. E é interessante de ver que nós temos, muitos de nós, algumas situações em família que geram esse distanciamento entre pais e filhos, quando os filhos chegam numa idade de tentar encontrar suas convicções, adolescência, às vezes na juventude, e aí vem a pergunta: onde é que será que meu filho está? O que ele está pensando? O que vai no fundo da mente dele? Onde é que está o coração dele? Os problemas em família existem, e a gente não é tolo para dizer que não tem uma família que não tenha problema. Tanto que cada um de nós já usou uma expressão, vez por outra, só muda de endereço. Quando tu fala de uma situação com teu irmão, com teu pai, com teu... volta e meia alguém respondeu para você: isso aí eu já vi, só muda de endereço. Toda família tem o seu problema. Eu quero olhar um pouquinho para as nossas famílias hoje, e olhar especialmente com graça para famílias que percebem essa distância entre os pais e os filhos. Alguns tentando desesperadamente se reencontrar nesse caminho, mas nem sempre conseguem ou têm êxito nisso. Eu queria, nós vamos olhar alguns textos bíblicos. Você tem sua Bíblia e tem a habilidade aí de abrir. Vou convidar você a olhar comigo. Talvez você queira pegar uma caneta, tomar nota dessas referências, e eu vou começar tentando mostrar para você que na Bíblia nós temos bons pais e temos filhos que não eram tão bons. Na Bíblia nós vamos encontrar filhos muito bons que tiveram pais péssimos. Então a Bíblia é muito realista a respeito do que acontece na família da gente. O que acontecia ali no Antigo Testamento, na Bíblia, acontece hoje também na nossa vida. E a primeira passagem que eu queria olhar com você é 2 Samuel 18, versículo 33. Versículo 2 Samuel 18, 33, dá conta de quando Davi recebeu a notícia que seu filho Absalão havia sido assassinado, morto. E ali Davi, quem escreve o livro dos reis, relata a expressão de Davi. 2 Samuel 18, 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho. Se você não está lendo a Bíblia, eu não estou repetindo por ênfase aqui, é o que está escrito na Bíblia. Absalão ficou profundamente entristecido, com o coração partido, quando ficou sabendo que o filho dele havia morrido. Agora, se você não sabe quem foi Absalão não foi um cara dos melhores, não. Absalão matou um dos seus irmãos, Amnon, por uma causa até considerável justa, porque Amnon havia estuprado Tamar. Olha que família bacana. Então Amnon estupra Tamar. Absalão, vendo que Davi não fez nada, Absalão tramou uma vingança contra a irmã e matou Absalão. Absalão não parou por aí, porque Absalão começou no reino de Israel a falar mal sobre Davi.
Falava que Davi era um péssimo rei. Falava que Davi não cumpria como um justo juiz, como ele deveria agir e cumprir em cima do povo de Israel. Não satisfeito com isso, Absalão fez uma rebelião e tomou o reino do seu próprio pai. Ele invadiu o palácio onde Davi era rei, se tornou rei, se autoproclamou rei e expulsou o pai dele, o próprio pai dali, do reino, do palácio. E Davi então foge dali, com muita tristeza no coração, a Bíblia relata. E Davi foi morar então no campo, em algumas cavernas, com algumas pessoas que ainda seguiam ele. Absalão não era o tipo do bom filho que todo pai deseja. E sabe como Absalão morreu? Absalão morreu numa guerra entre os soldados de Absalão e os soldados de Davi. Os soldados de Davi queriam cometer justiça, matando Absalão. E quando esses homens guerreiros vão até Davi e dizem: seu filho morreu, seu bom filho morreu. Um até disse assim: olha, que os maus homens que estão contra o meu rei sejam postos por terra, dizendo assim: ó, teu inimigo, rei, acabou de morrer. Só que o inimigo do rei, o maior inimigo desse rei, era o seu próprio filho. Era o filho contra o pai. E como o pai reage? Senta na varanda, faz um chimarrão, chama a família e diz assim: ó, finalmente nós temos nosso problema resolvido? Não. Davi sofre, chora. Davi parte o coração dele quando soube que o filho dele havia morrido. Isso é um pai. Um pai, independente de como o filho está, em que estágio está, onde ele está, quais são os seus valores, se ele está perto ou longe, ele é nosso filho. Sempre é o nosso filho. Filhos podem errar, podem até ser maus, mas sempre serão nossos filhos. Eu quero convidar você a abrir um outro texto então, que é Provérbios 22:6, porque isso cria alguma confusão na nossa cabeça, porque hoje nós não temos mais guerras entre pais e filhos, ao menos aqui no Brasil, e nós que somos cristãos e conhecemos a Bíblia de alguma forma, lembramos com muita frequência dessa passagem bíblica que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ou como diz uma versão um pouquinho mais rebuscada: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que acontece? Ele teve uma boa educação, ele teve uma boa instrução, nós amamos ele, demos a melhor escola para o nosso filho, os avós cuidavam dele também, os tios estavam presentes. De repente você para pensar e você diz assim: nossa, a nossa família era boa, tão boa, mas o que acontece com esse filho? O que acontece com essa distância que parece se tornar cada vez maior entre pais e filhos? Daí a gente lembra dessa passagem e diz assim: peraí, mas Deus fez uma promessa para a gente. Se a gente fizer o bem para os nossos filhos, se a gente instruí-los no caminho certo, mesmo quando forem grandes, eles vão estar no caminho de Deus. Só que você precisa lembrar que essa passagem está no livro de Provérbios. E Provérbios não é um livro que tem mandamentos. A Bíblia é composta por mandamentos, por princípios e promessas. Esta não é uma promessa, esse versículo não é uma promessa. Esse versículo também não é um mandamento bíblico. Esse versículo é um princípio. O livro de Provérbios está cheio de sabedoria, de homens sábios, que conhecedores dos desígnios de Deus, escreveram vários pensamentos, que são pensamentos norteadores, são princípios para a raça humana. Se você ensinar seu filho a ser um assassino, ele será um assassino muito provavelmente.
Mas a relação causa-efeito não é direta, porque muitas vezes nós ensinamos nossos caminhos, nossos filhos, no melhor legado que nós pensamos para eles, desejamos para eles, e eles se desviam. E aí então, talvez a gente faça a pergunta para nós: o que é que nós fizemos de errado? Onde está o problema? Eu quero olhar com você 3 famílias, já olhamos a de Davi, bem rapidinho, que tiveram problemas sérios na sua família. Olha o problema com o sogro, com a sogra. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, versículo 35. Versículo 35 diz assim: elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. É bem curtinha a expressão, mas não precisava ser mais objetiva que essa. Elas quem? As noras de Esaú. Esaú foi um sujeito que tinha um pai muito bom, o pai dele era Isaque. Isaque era um cara que a Bíblia não fala nada contra ele, era um homem que andou nos caminhos de Deus, um homem que andou, foi um bom pai, um homem que andou, a Bíblia não fala nada contra ele. Abraão, o pai dele, era um homem meio estranho, porque a gente sabe que ele teve os deslizes dele, Abraão, mas Isaque não. Isaque foi um homem que andou nos caminhos de Deus, não tem nada que deponha contra ele. Jacó, o filho dele, um dos filhos dele, a palavra Jacó significa enganador, foi o pai de Israel. E Esaú foi um outro filho dele. Enquanto que a orientação de Isaque e de Rebeca fosse que eles casassem com mulheres que tivessem a mesma fé que eles, que também fossem judias, o que acontece com Esaú? Esaú casou, versículo 34 fala, com Judite e com Basemate. Elas eram hititas, eram mulheres que eram de uma tribo inimiga de Israel. Então, apesar de um bom pai, apesar de Isaque ser um bom pai, Rebeca ser uma boa mãe, a instrução que os pais deram para Esaú não foi seguida. E ele casou com 2 mulheres que eram de tribos opostas a Israel. E o que essa família então gerou para seus pais? O que a família de Esaú com as suas mulheres gerou para seus pais? A amargura para os pais. Foi uma família que talvez tenha começado bem, mas depois do casamento de um dos filhos, a família foi de mal a pior. Amargura. Outra família que eu quero olhar com vocês são os filhos de Samuel. Abra sua Bíblia ali para 1 Samuel. Primeira Samuel 8. Versículos de 1 a 5. 1 Samuel 8, versículos de 1 a 5. Quando Samuel envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Queridos, quem era Samuel? Samuel era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Samuel foi o cara que ungiu Davi e Saul como rei. Samuel foi resposta da oração de uma mãe que desejava muito um filho. Mas os filhos de Samuel foram homens gananciosos, corruptos e perversos, diz a Bíblia. E a consequência nessa época, para a atitude dos filhos, foi que a nação de Israel rejeitasse
o sistema de governo que Deus havia estabelecido, que era a teocracia. Então o profeta ouve de Deus, explica para o povo qual é os caminhos de Deus, e o povo olhou o exemplo daqueles líderes, dos filhos de Samuel, e disse: não, nós não queremos mais esse exemplo. Samuel, nós queremos um rei como todas as outras nações têm. Então eles rejeitaram a maneira como Deus havia estabelecido o relacionamento dele com o povo dele, por causa da atitude, do comportamento, do exemplo que os filhos de Samuel faziam. Então veja bem, um homem bom, um bom pai, Samuel, mas que tinha filhos complicados a ponto da nação de Israel, a população toda, a comunidade toda tinha esse discernimento e rejeitou os filhos dele. Não foi uma coisa que estava restrita em casa, mas se espalhou por todo aquele povo. 2 filhos exatamente agindo de forma contrária aos pais. Agora eu quero que você abra sua Bíblia para 2 Reis. Nós vamos olhar ali o exemplo de Ezequias, que foi um rei de Israel. 2 Reis, versículo 18, capítulo 18, aliás, versículos de 1 a 7. 2 Reis 18. Diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, e era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, versículo 5, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ezequias, diz a Bíblia, não são palavras minhas, que foi o melhor rei que Israel já teve. Não houve nenhum outro tão bom quanto ele antes e nenhum tão bom quanto ele depois. Ele se espalhou naquele que era o exemplo, Davi, porque desde que Davi havia morrido, os reis de Israel foram muito complicados. E esse era um bom homem. Mas é interessante que o avô dele foi Acás. Acás foi um péssimo rei. Foi um rei que construiu ídolos em Israel. Foi um rei que trouxe a prostituição para o povo. Foi um rei que se afastou dos caminhos de Deus. O pai dele, de Ezequias, foi um pai péssimo, na verdade. Falei avô, mas é o pai de Ezequias. Foi um pai péssimo. Mas graças a Deus, alguma coisa Deus fez nesse homem chamado Ezequias, que ele foi um homem que caminhou nos caminhos de Deus. Coisa boa. Então, parece que os princípios de Deus voltaram para essa família, e a partir dali essa família foi restaurada, e essa família andou de novo nos caminhos de Deus. Abra sua Bíblia para 2 Reis 21, versículos de 1 a 6, porque ali vai estar escrito o que aconteceu com o filho de Ezequias. 2 Reis 21, versículos de 1 a 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá.
Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos pátios do templo do Senhor ele construiu altares para que todos os exércitos celestes chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando Deus a ira. Disse que esse homem, Acaz, foi um dos piores, Manassés na verdade, foi um dos piores reis que Israel teve. Então veja bem, o avô é ruim, o filho é bom, é uma bênção, o neto é pior do que o avô. Então, quando os princípios de Deus entram na família, quando você instrui a criança no caminho que deve andar, não deveria haver uma transformação de geração em geração? Parece uma promessa, mas não é. É um princípio. Nem sempre a relação é direta. Esse homem era um homem crente, um homem que amava a Deus, mas o filho dele, vocês perceberam no texto que eu li, que Manassés matou o seu próprio filho, como sacrifício? Isso não vem de Deus. O rei da morte não é Deus, o rei da morte é o diabo. Agora, queridos, muitas famílias, assim como a palavra aqui nos atesta, passam por dinâmicas parecidas. E o que a gente quer mostrar hoje é que nem sempre um bom pai vai produzir um bom filho, e nem sempre um bom filho vai produzir um bom neto, e às vezes um bom filho teve um péssimo pai, e um péssimo pai pode ter um filho muito abençoado. É o que a Bíblia nos mostra. Muitas famílias cristãs já passaram por isso. Não sei se você já ouviu falar de um grande homem que trouxe muito impacto na fé contemporânea, foi Francis Schaeffer. Ele foi suíço, se não me falha a memória. Esse homem era um psicólogo, era alguém que estudou a respeito da sociologia. Ele se converteu adulto. Esse homem escreveu muito acerca da fé cristã, a respeito da cultura, das artes, e esse homem foi uma bênção. Esse homem foi alguém que defendeu muito a fé, foi um grande apologeta cristão. Francis Schaeffer tem livros escritos até hoje, que muitos que estudam em seminários e querem se aprofundar um pouquinho na fé, estudam Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tem um filho, ele é vivo ainda, chama-se Frank Schaeffer. Esse homem, ele não só se afastou do legado da família, não só se apartou do jeitão da sua família ser família, mas ele saiu de onde morava, ou ele mora nos Estados Unidos hoje, e as obras que ele escreve são criticando o pai. Ele não fala mal só do que o pai pensa, mas fala mal do próprio pai. O pai dele é um teólogo, é um pastor, é um exemplo, é um homem de Deus. Muitas pessoas foram edificadas por ele, retornaram à fé por causa dele, encontraram Cristo por causa dele, mas o filho dele não. Até hoje, talvez se Francis Schaeffer estivesse vivo, ele perguntaria: filho, onde você está? Ou em outras palavras, o que aconteceu aqui? Todos nós conhecemos o grande evangelista batista no norte dos Estados Unidos, porque ele morreu faz pouco tempo. O nome dele é Billy Graham. Um homem de Deus, um homem que foi conselheiro dos últimos presidentes dos Estados Unidos. Se não me falha a memória, ele foi uma das 3 pessoas só
que teve honras de autoridade estatal, tendo seu corpo velado no Capitólio. Alguns de nós viram isso. Talvez muitos de nós não sabem, é que o filho dele que estava lá, do lado do caixão, Franklin, foi um guri que andou desviado dos caminhos do pai, longe da família, longe dos irmãos, longe da igreja, longe de Deus, se meteu em muita enrascada, drogas, enfim. Mas o pai era bom, o pai abençoou muita gente, era um homem de Deus. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso é muito normal entre nós. E não é incomum que nós tenhamos pessoas muito queridas nossas. Talvez até você que está aqui ouvindo, você esteja vivendo isso na sua casa. Uma distância com os seus filhos. Ou talvez você que é filho, que me ouve aqui, você está dizendo assim, olha, eu estou naquela casa, eu estou com meu pai, com minha mãe, a gente come junto na mesa, mas a gente não tem aquela intimidade, aquela comunhão, aquela coisa gostosa de família, não tem entre nós. Onde nós estamos então, como família? Eu olhei vários temas do Antigo Testamento, citei para você Ezequias, conversamos sobre Davi. Quem mais eu falei aqui? Esquecemos já, né? Samuel. Está na Bíblia. Agora, você sabe como é que o Antigo Testamento termina? Qual é o último versículo do Antigo Testamento? Abra comigo para o último livro do Antigo Testamento. É o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, o último capítulo da Bíblia, é o capítulo 4, o último versículo da Bíblia, é o versículo 6. No último versículo do Antigo Testamento, está escrito assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos se voltem para seus pais. O Antigo Testamento termina reconhecendo que há uma distância entre pais e filhos, que há uma corrupção acontecendo nos relacionamentos da humanidade, que há uma confusão acontecendo, e ele diz que nos últimos dias Elias seria enviado, diz o texto, versículo 5, antes do grande e temível dia do Senhor, e que Elias ia trazer essa restauração dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. João Batista foi reconhecido como Jesus, como aquele que era como Elias. Vamos explicar o texto um pouco. Quem é Elias? Jesus reconheceu que Elias era um homem, que João Batista era um homem como Elias. O que aconteceu nos tempos de Elias? As pessoas andavam longe de Deus, as pessoas da mesma família estavam se matando, as pessoas entre elas não se entendiam, havia uma confusão, e Elias foi enviado por Deus para falar que havia algo errado com as pessoas e que as pessoas deviam voltar para Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, porque Deus traria restauração nos relacionamentos. E vocês lembram que João Batista, quando veio, João Batista falava que viria o Messias. João Batista apontou para o céu e diz: um dia Jesus virá, e Jesus vai vir e vai restaurar todas as coisas aqui entre nós. Então Jesus reconheceu Elias em João Batista, o espírito do profeta em João Batista, porque o João Batista profetizou, dizendo que nós deveríamos nos arrepender e nos batizar, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas em que sentido nós devíamos voltar? Volte sua Bíblia para o capítulo 2 de Malaquias, versículos 2, 10.
Malaquias 2,10 diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos alianças dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Vocês vejam, o que o profeta está dizendo é: nós temos um só Deus, nós temos uma só fé, nós temos um só legado, nós temos só uma herança, e nós estamos quebrando essa ligação nossa com Deus. E termina dizendo que nós estamos sendo infiéis para com Deus? Não, infiéis uns para com os outros. A nossa distância, o nosso rompimento com o nosso relacionamento com Cristo faz com que haja confusão nos nossos relacionamentos também. Por isso que o último versículo da Bíblia diz assim: haverá o tempo em que Cristo vai restaurar todas as coisas. João Batista veio, era o Elias, em termos de profecia, dizendo: nós temos que nos arrepender, porque o Cordeiro de Deus, Jesus, vai trazer restauração nos nossos relacionamentos, restauração em nossas famílias, restauração no coração do filho que está confuso com esse momento que ele vive, restauração para os pais que também estão perdidos em relação a onde estão nossos filhos. Vai haver um processo de restauração. Jesus faz isso. Nós estamos nesse tempo, nessa era. O Messias já veio. João Batista havia profetizado, Jesus veio. Jesus pregou entre nós. Jesus disse: vocês têm que se arrepender, voltar para Deus, e eu vou sarar as feridas de vocês, vou curar os relacionamentos, vou perdoar os pecados de vocês, vocês serão novamente conectados com Deus, e os relacionamentos serão curados. E isso vai acontecer nessa era que nós vivemos aqui. É a era da igreja, a era da graça. Porque Malaquias diz que vai haver o grande e temível dia do Senhor, vai haver o dia do julgamento, em que todas as coisas encerrarão nesse momento. Mas esse é o processo, esse é o tempo dos processos de Deus agirem entre nós. Agora vejam, o que eu estou tentando mostrar para vocês, que há uma base para essa confusão na família. Há uma base primária, da confusão que existe na família. Há algum engano operando no coração de algum filho seu, na alma do seu filho, no pensamento do seu filho, que faz com que ele se afaste da família. E talvez haja também alguma confusão na cabeça dos pais, criando ainda um distanciamento maior entre pais e filhos. Então, queridos, quero dizer para vocês que a base de tudo é a obra de Jesus na cruz, porque lá nós podemos olhar para as pessoas que pensam diferente do que nós, inclusive dentro da família, e com o olhar de Cristo, um olhar gracioso, amar, apesar das confusões. Para os filhos a mesma coisa. Às vezes os pais erram, e quando vocês entendem a obra de Cristo na cruz, quando vocês entendem que os pais, assim como nós, somos pecadores, vocês também conseguem olhar para os pais e dizer: ok, meus pais precisam também da graça de Cristo, eu vou honrar e vou amar eles. Eu quero ousar colocar 4 dicas práticas aqui para nós como família, tá? A primeira delas é que, pais, nós não somos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, em que sentido? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, do erro, da justiça de Deus, que Deus é justo, e do juízo de Deus que um dia virá. E às vezes nós nos arrogamos nesse papel e ficamos tentando convencer os nossos filhos dos seus erros de uma forma insistente e uma forma que chega a esticar o nosso relacionamento num ponto e chega quase a romper. Nós temos que cuidar para não ser chatos com nossos filhos, a ponto de nós nos distanciarmos deles. Eles olharem para nós e disserem: mas não quero nem chegar perto, porque lá vem outro sermão.
já vem outra confusão. Nós nos tornamos, às vezes, tolerantes insistentes, ou intolerantes insistentes. Nossa intolerância, ela aparece toda hora, e a gente se torna insistente naquilo que a gente acha que nosso filho não está bem. E a gente acaba criando uma situação difícil. A outra coisa que eu queria dizer para nós pais é que nós não estamos sós. Muitos pais da Bíblia já passaram por situações assim. E nós temos aqui na nossa comunidade muitos pais que passam por situações assim. Mas há um probleminha nisso. Porque algumas famílias que passam por situações onde há um distanciamento emocional, onde há um rompimento talvez de relacionamento, muitas famílias em que as coisas não estão bem, elas entram por aquela porta ali da igreja e olham para outro pai e dizem assim: aquela família é legal, aquela família é legal, puxa, eu queria ser que nem aquela família, eu não sou. Puxa, essa família é jóia, eu não sou. E aí você começa a se comparar, e você começa a encher de culpa, achando que você fez alguma coisa de errado, e você se sente mal. As mães especialmente carregam uma culpa incrível, mais do que os pais até. Os pais às vezes reagem com alguma maneira bruta, eu pelo menos reajo assim, eu pegava, agora não consigo mais, pegar os piá pelos ombros assim, dar uma chacoalhada dizendo: guri, eles estão maiores que eu, hoje está difícil de pegar eles desse jeito. Mas as mães não, as mães, elas sofrem muita culpa. Então, cuidado, não se compare com ninguém, e saiba que você não está só. Tem outras famílias passando por situações idênticas. Às vezes aqui eles entram com um sorriso no rosto, roupa de domingo, perfumezinho, cabelo penteado. Essa família é uma família joia, né? Você nunca sabe o que acontece lá dentro. Não se compare com ninguém, você não está só. Outra dica, se vocês me permitirem passar, precisamos experimentar uma atmosfera de graça, uma atmosfera sem culpa, porque nós temos necessidade como pais, sim, de pedir perdão a Deus, porque sim, nós erramos como pais, sim, nós somos imperfeitos como pais. Qual de vocês aqui acha que não errou? Homem, pai? Qual de vocês, mãe, realmente acha que fez tudo certo? Não, nós não fizemos tudo certo. Só nós sabemos o quanto nós erramos. E precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos. E nós precisamos pedir perdão a Deus por aquilo que nós erramos. E precisamos receber esse perdão, desfrutar desse perdão e viver esse perdão. Porque não podemos simplesmente pedir perdão a Deus e depois continuar caminhando de cabeça baixa, pensando: eu errei, eu sou um lixo, eu não fiz nada certo na minha vida, porque se eu tivesse feito as coisas certas. Não, lembre que Provérbios 22:6 não é uma promessa, é um princípio. E mesmo que você faça tudo certo, não é garantia que seu filho vai seguir os seus passos. Filho de médico não vai ser filho de médico, lá em casa não deu certo. Filho de engenheiro talvez seja engenheiro, não sei se vai dar certo também. Nem sempre o filho segue os seus passos. Aceite o perdão de Deus, porque quando você experimenta o perdão de Deus, esse peso sai das suas costas e você consegue ter mais leveza para lidar com os relacionamentos com graciosidade, com amorosidade, com leveza, com amor. Outra coisa que eu diria é acerca do amor. O amor é o elemento catalisador dos relacionamentos.
O amor é o elemento que vai além de um sentimento de amor do pai pelo filho, do filho pelo pai. O amor é algo que conecta as pessoas. O amor é algo que não se enxerga, mas se sente. Ele é poderoso. Então, o que eu diria, sempre mantenha uma abertura com o seu filho. O lar nunca deve estar com a porta fechada. O lar deve estar com a porta aberta. Mas é uma dica complicada, porque talvez você diga, não, mas você não sabe o que meu filho fez. Fechei a porta, aquilo não entra mais. É difícil. É difícil responder essa pergunta. O quanto a porta deve estar aberta? Se a porta deve estar bem aberta, se a porta deve estar entreaberta, um pouquinho aberta. Mas lembre-se de que Deus está agindo no coração do seu filho, assim como está agindo no seu coração, papai e mamãe. O problema não está só de um lado, está na família. E nós devemos orar por isso, pedindo perdão, confiando no perdão de Deus e na restauração da família. E devemos deixar então uma porta de diálogo, uma fresta de diálogo sempre aberta. Ah, mas meu filho, se eu deixar a porta aberta, meu filho está traficando, ele vai entrar dentro de casa, vai vender drogas aqui. Tem limites, por isso que eu digo, não é uma resposta fácil. Mas filhos sempre acham o caminho de volta para casa. Como diz aquela expressão que não é proverbial, mas é uma expressão que a gente usa, o bom filho é uma expectativa, não é? Nossa, é uma boa expectativa nossa. Então, eu queria terminar com essa palavra, relembrando o último versículo do Antigo Testamento, que Jesus fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Não sei se o Espírito Santo, na hora de inspirar o texto bíblico, se ele colocou uma ordem de hierarquia, se essa hierarquia que está ali é uma hierarquia pretendida por Deus, mas a verdade é que primeiro o coração dos pais tem que se voltar para os filhos, é o que a Bíblia diz. Pais, nós temos que voltar nosso coração para os filhos. Muitos dos nossos filhos não são o que eles aparentam ser. Estão perdidos, confusos. E os filhos precisam voltar também para os pais. E essa restauração é feita pela obra de Cristo na cruz. Porém, não é uma garantia que tudo vai sair como você havia planejado na sua família. Então, viva debaixo da graça de Deus, de forma leve, sabendo que você fez o que pôde fazer como pai, que você foi um pai falho, sim, então você é normal, mas que você agiu com toda a sabedoria que você tinha, com todos os recursos que você tinha, com tudo que você estava ao seu alcance naquela ocasião, com todo o discernimento que você tinha, mesmo sendo um pai que não era cristão. E filhos, às vezes tem pais que não são cristãos, mas deixam um legado inspirador para a nossa vida, e nós temos que lembrar disso e seguir esse legado. Bem?